Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos amados, nós estamos vendo como é difícil a vida de uma igreja que se quer manter fiel ao Senhor. Quantos ataques ela sofre, quantas injustiças, quantas calúnias, quantos males sobrevêm a uma igreja fiel. Satanás ele só está em paz com as igrejas que não se preocupam em serem fiéis na comunhão, na pregação e também na oração. Mas quando uma igreja se põe de pé para lutar, para tampar as brechas dos muros de Jerusalém, os inimigos se levantam. A prova disso é a vida de Neemias. Aqui no texto que nós vamos meditar, ainda no capítulo 4, do versículo 7 por diante, diz assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, e vossa mulher, e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Então, aqui nós vemos sendo frustrado, mais uma vez, o plano daqueles que tentavam impedir o crescimento de Jerusalém. Eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos a fazer aos irmãos. Os irmãos têm sofrido aqui na igreja de Bezerros algumas dificuldades muito grandes, e os irmãos têm perseverado e enfrentado até hoje. E se isso se agravasse? E se essas dificuldades se tornassem piores? Como, por exemplo, se essa igreja aqui fosse ameaçada por bandidos armados,
que dissessem que a qualquer momento iam entrar aqui e atirar em todo mundo. Nossa, e fosse nesse dia, por exemplo, que estivéssemos recebendo visitas de outros irmãos, aonde tivessem crianças, idosos, o que os irmãos fariam? Os irmãos assistiriam à matança, à chacina, ou os irmãos tentariam reagir contra estes criminosos? E se fosse a sua casa? E se fosse com seus irmãos, esposa, filhos? Como vocês reagiriam a um ataque? Assistiriam ou tentaria impedi-los? Nós vemos que Neemias reagiu. Neemias não deixou barato a ameaça dos seus inimigos. Mas se os irmãos lembrarem, eles tentaram destruir a igreja do Velho Testamento de várias formas. Primeiro com calúnias, quando Sanbalat e Tobias e Gésem acusaram eles de estarem querendo se rebelar contra o rei. Uma calúnia terrível, onde colocava em risco toda aquela obra, porque se o rei acreditasse nesse boato, o rei poderia exterminá-los ali mesmo. Mas o que Neemias faz? Diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem dinheiro, nem memorial em Jerusalém. O que Neemias fez foi o seguinte: a calúnia de vocês não vai fazer com que a gente pare a obra, não. Enquanto vocês caluniam, nós trabalhamos. É basicamente o que Jesus Cristo fez. Quando disseram: mestre, estão dizendo que o Senhor é um beberrão e é um glutão, só sabe comer e beber, se embriagar. E agora, olha a tua fama como ficará. A resposta de Jesus foi a mesma em Neemias: olha, a sabedoria é justificada por suas filhas. Eu vou agir com sabedoria, eu vou continuar fazendo a obra, e este meu trabalho vai gerar frutos, vai gerar filhas que vão justificar o meu trabalho. E eles vão passar por mentirosos. Foi o que Neemias fez. Depois eles atacam psicologicamente os judeus, tentando desanimá-los, atacam o ânimo dos judeus. Quando eles dizem assim: que fazem esses fracos judeus? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Vocês são uns fracos. E isso foi a segunda estratégia do inimigo para tentar impedir a obra. Os irmãos vão passar por isso, se não já passaram. Vão passar por calúnias. Sempre que os irmãos disserem: eu preciso fazer alguma coisa pela igreja de Bezerros, alguma mentira vai surgir para tentar derrubar os irmãos. Sempre que os irmãos disserem: eu não ligo para isso, vou continuar trabalhando, vão vir também pessoas dizendo: olha, não dá, desiste, não adianta, vocês não têm força, olha a situação da igreja, quem vocês pensam que são? Vocês acham que dessas cinzas vão reerguer alguma coisa? Deixem de ser presunçosos, fracos, e os irmãos podem desanimar. Mas Neemias não desanimou. Neemias continuou na sua missão. E agora eles são atacados ou ameaçados na sua integridade física, meus irmãos. Então aqui o mal chega ao extremo. Tentou por meio de calúnia, continuaram firmes no propósito. Tentou por meio de desanimarem eles com palavras aonde mostravam a fraqueza deles, eles continuaram trabalhando. Agora eles dizem: nós vamos invadir, vamos matar todo mundo. Quero ver eles continuarem com essa obra. Mas Deus fez com que eles descobrissem esses planos, e Neemias colocou guardas, cada um com armas, esperando o ataque do inimigo. Famílias
armadas, esperando o ataque do inimigo. Isso me lembrou, meus irmãos, um caso muito interessante, porque eles estavam acusando os judeus de serem fracos e acreditavam que os judeus eram fracos, porque estavam combinando um ataque para matá-los. Mas esses fracos judeus se mostraram fortes. E eu lembrei de uma reportagem, estava até lendo recentemente no G1. Em 2012 isso aconteceu. Uma idosa de 86 anos, meus irmãos, atirou em um assaltante que invadiu o seu apartamento. Essa senhora ficava no segundo andar de um prédio. Veja, tem o primeiro e tem o segundo andar, em Caxias do Sul. E após o assaltante conseguiu subir esses 2 andares e invadiu a casa dessa idosa. E o que ela faz? Ela vai, pega a arma no guarda-roupa e dá 3 tiros no invasor. Aí você olha para essa senhora, como é que ela pode reagir? A dona de casa tem dificuldade para caminhar e artrite nas mãos. Disse que nunca tinha atirado antes. A polícia apreendeu o revólver, que era uma herança da família. Há 50 anos estava ali, nunca tinha sido usado. Então, o mais óbvio era que as balas, a espoleta não disparasse. Não queria fazer aquilo, mas fui obrigado. A moradora foi indiciada por homicídio doloso quando há intenção de matar, mas ela deverá responder o inquérito em liberdade. Se a conclusão for de que ela reagiu como legítima defesa, o processo será arquivado. Ou seja, a senhora não matou ninguém, a senhora não tem culpa nenhuma, a senhora não é criminosa. Ele se matou, o criminoso se matou, porque à medida que ele pôs a vida dele em risco, ele está se matando. Mas eu quero dizer para os irmãos que a fragilidade de uma senhora conseguiu vencer a força de um jovem criminoso. Por quê? Porque ela estava armada, porque ela tinha algo com que se defender. E o interessante é que ela diz que só pensava em uma coisa, nos netinhos que estavam na casa e nos filhos. Ou seja, é como se ela dissesse: ele podia até fazer mal a mim, mas eu jamais permitiria que ele chegasse nos meus filhos. E aí você fica pensando: será que o povo de Israel estava errado? Será que Neemias estava errado? Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha dito que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então será que Neemias estava errado em se armar para se defender? Analisemos essa questão. Mateus capítulo 26, do 48 ao 54 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensais que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? O que Jesus Cristo na verdade está dizendo aqui, muita gente olha para o: coloca a tua espada de volta, porque quem com ela fere, com ela será ferido. Mas não percebem o que Jesus Cristo diz depois, como por exemplo: você acha que se eu quisesse usar o meu direito de legítima defesa, todos esses aqui não seriam destruídos? Se eu pedisse ao Pai, neste momento Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Mas por que eu não faço isso?
Por que eu não uso o direito de defesa? Porque eu quero que se cumpra as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Se isso não acontecer comigo, vocês não serão salvos, e foi para isso que eu vim. É interessante, meus irmãos, porque quem foi que puxou da espada? Foi justamente aquele que disse a Jesus Cristo: eu estou pronto a morrer por ti. Mas depois que Jesus Cristo o impede de lutar, ele foge. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então prestem atenção, meus irmãos. Tem detalhes aqui que precisam ser observados. O que é que Pedro fazia com a espada? Já pararam para se questionar? E por que Jesus Cristo não tinha visto essa espada com Pedro e anteriormente já não tinha dito a ele: o que é que você faz com a espada, Pedro? Jogue isso fora. E por que Jesus Cristo, em vez de dizer lança fora a tua espada, diz coloca ela de volta na bainha? Como assim? Continue com ela na bainha, para quê? Então, meus irmãos, são coisas que nós precisamos prestar atenção. Porque se os irmãos lembram, Jesus Cristo disse que os crentes precisariam ser simples, como as pombas. Mas eles não podem também ser bobos, não podem ser bobões, eles precisam ser prudentes como as serpentes. Porque será que quando você pensa em pomba, você imagina aquele ser frágil, que às vezes se assusta e foge, mas que não tem nenhuma defesa? Qual é a defesa do pombo? Contra o seu algoz, contra o seu inimigo. O pombo não sabe se defender, meus irmãos. O pombo é completamente indefeso. Mas aí Jesus Cristo agora traz a linguagem da serpente, a figura da serpente, porque as pessoas não observam a figura da serpente, mas sempre observam a figura da cobra ou da pomba. E o que é que uma serpente faz? Onde Jesus Cristo disse: olhajam igual uma serpente prudente. Irmãos, a serpente não sai procurando aí pessoas para atacar, não, o ser humano não. A serpente se alimenta de réptil, de outras coisas, de insetos. Ela não se alimenta de ser humano, não, a não ser que seja aquela cobra viada, aquelas cobras do Pantanal, mas a serpente não. A serpente, ela só ataca o homem se ela se sentir ameaçada. Então, o que na verdade a serpente faz é usar o seu direito de defesa, de legítima defesa. Se a pessoa vai atacá-la, ela ataca de volta, ela se defende. Mas se você passa por longe dela, ela até foge de você. É isso que a igreja precisa entender. Agora, quem é que tem autoridade para te defender? A autoridade que te defende é o Estado, a polícia, o exército, aqueles que foram revestidos de autoridades. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 13, versículo 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Prestem atenção, meus irmãos. Outra coisa que precisa ser observada: a figura da espada não diz respeito à punição, a castigo, mas diz respeito à morte. A espada não foi feita para castigar, foi feita para matar. E o chicote foi feito para castigo. Então, se Deus estivesse aqui dizendo que as autoridades foram levantadas apenas para castigar o mal, ele usaria a figura do chicote. Mas ele está usando a figura da espada, como quem diz assim: eles podem até te matar, se você fizer o mal, por isso tema. Então as autoridades têm esse direito, mas as autoridades também te dão esse direito através de suas leis, como por exemplo
o artigo 25 do Código Penal, que diz: considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa é prevista como causa excludente de ilicitude. Ou seja, se você está usando do direito da legítima defesa, o mal que você praticou não é visto pela lei como mal, mas é excludente de ilicitude. Então os irmãos precisam entender que os hebreus ali estavam completamente, legitimamente defendendo a sua vida e a vida dos que ali estavam com eles. Lembram de Esther? O que foi que salvou os judeus nos dias de Esther, irmãos? Foi justamente uma lei que dizia: eu dou a vocês o direito de se defenderem. O rei Assuero, meus irmãos, quando Amã fez aquela trama diabólica para acabar com todos os judeus aonde eles estivessem pelo mundo, aonde ele decretou, e com o anel do rei, confiado pelo rei, ele espalhou esse decreto dizendo: qualquer povo, qualquer pessoa que invadia a residência de um judeu e matá-los, terá direito a todos os seus bens, terá direito a todos os seus bens. Então, se um judeu tivesse fazendas, tivesse casa, e alguns bandidos matassem ele, esta lei diria que toda a escritura daqueles bens passariam agora para o criminoso. E quando Esther revelou esse plano ao rei, o rei, depois de enforcar Amã, agora elabora um plano para salvar os judeus, porque ele não podia revogar um decreto que ele mesmo fez, senão ele seria totalmente desmoralizado e não seria mais honrado como rei. E ele disse a Esther: olha, Esther, eu não posso mais abolir uma coisa que eu decretei. E aí Mordecai chega e aconselha o rei: deixa que a gente tenha o direito de se defender. Aí o rei acrescenta ao decreto: mas aqueles que atacarem os judeus têm todo o direito de se defenderem e ficar com os bens daqueles que os atacaram. Então a coisa se inverteu, e alguns de fato tentaram invadir, mas a maioria teve medo e recuou só por causa do direito de legítima defesa dos judeus. E agora os que atacaram foram arrasados, aniquilados, mortos, destruídos. Mas os judeus disseram: a gente não quer os despojos deles, a gente não quer os bens deles. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. Entendem, meus irmãos? Eles não estavam tirando a vida dos seus inimigos, eles estavam defendendo a vida dos inocentes. É muito diferente. Você tinha aqui a opção: eu defendo a vida do inocente, ou eu mato o inocente através da minha omissão. Não, eu não vou matar o inocente, eu vou proteger a vida dele. A consequência dessa proteção foi a morte do perverso. Bem, o perverso que procurou a sua morte. E tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que o odiavam. Porém, no despojos não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dia de banquete de alegria. E Mordecai fez o quê? Implantou esse dia como que sendo um dia que todo ano os judeus deveriam, para sempre, comemorar a sua libertação. Agora, como conciliar isso aqui, meus irmãos? Observe, em Lucas, o que o Senhor Jesus Cristo diz. Logo depois que Jesus Cristo vai ser preso, ele diz assim: a seguir Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias,
Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que de mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. É um texto complexo, é um texto de difícil entendimento. Existe uma divisão muito grande, onde pessoas dizem que, olha, isso é simbólico, e outros dizem, não, isso é literal. A questão é o seguinte, que você não pode ignorar que, de fato, alguns apóstolos andavam armados. Para quê? Para se defenderem de criminosos. Mas Jesus Cristo não deu nenhuma ênfase a isso em tempo nenhum, porque Jesus Cristo ali era a defesa deles. À medida que Jesus Cristo disse: olha, eu estou indo, eu estou deixando vocês, ele reúne os discípulos e dizem: olha, enquanto eu estava com vocês, vocês não precisavam andar com bolsas, com alforjes, não precisavam estar se preocupando com sandálias, e não faltou nada para vocês. Mas agora vai começar a coisa a ficar diferente. Então, compre bolsa, alforje, e quem não tem como se defender, arranje uma forma de se defender. É possível que seja literal? Sim, é possível, e você precisa considerar isso. Precisa ser crítico a respeito de tudo que vemos e aprendemos do Senhor. Um consultor de segurança para igrejas que monitora a violência dos templos diz que em 2013 as igrejas e outras organizações religiosas se tornaram alvos fáceis para os criminosos. Mas é óbvio, a igreja diz o seguinte: olha, sejamos pombas, aí nas lojas, com segurança, nos mercados, seguranças, na igreja, pombas. Aí os criminosos dizem: a gente está sendo besta, porque tem alguém ali dizendo: venham nos assaltar, venham nos destruir, e a gente está indo arriscar nossa vida contra pessoas que podem se defender. Alguns pastores de igrejas em todo o território dos Estados Unidos estão contratando serviço de segurança armada após o tiroteio na igreja afro-americana Emmanuel em Charleston. 9 pessoas morreram. Um jovem entrou lá e simplesmente resolveu tirar a vida das pessoas. E o bispo, ele disse o seguinte: se eles tivessem segurança, o atirador não teria sido capaz de recarregar, ou seja, ele descarregou toda a arma, e porque lá ninguém podia se defender, ele ainda teve tempo de recarregar. Outro acontecimento, um chefe da polícia, onde foi testemunha de um homicídio, ele elogiou as ações heróicas dos paroquianos. Um criminoso entrou e saiu atirando em todas as pessoas, conseguiu matar 2, só não matou mais pessoas porque tinham membros lá daquela igreja que tinham porte de armas e conseguiram deter o criminoso. Os locais de culto devem ser sagrados, e agradeço aos membros da igreja que agiram rápido para abater o atacante e ajudaram a impedir a perda de mais vidas. Disse em um comunicado o governador do Texas, Greg Abbott. Então ele elogiou a reação destes membros que impediram uma tragédia maior. Agora eu pergunto: se existir proibição à arma de fogo,
Quem é que vai obedecer e se desarmar? Quem? As duas partes, o bandido e o cidadão de bem. O criminoso e os fiéis são eles que se desarmam nestes decretos, ou apenas os fiéis? Ou são apenas as ovelhas que dizem: tá bom, então nada de armas. E aí os assaltantes, os criminosos dizem: eu não, eu fico. Certamente apenas o criminoso, apenas o lobo se armará para fazer o mal, enquanto os fiéis, por conta das leis, abrirão mão de uma que poderia fazer o bem. Agora, como conciliar isso daqui, meus irmãos? Quando Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Como conciliar? Olha, se você não tem uma espada, compre uma. Se o perverso te perseguir, não resista. Se ele te ferir, dá outra face. Meus irmãos, esse daqui é um texto onde também nós precisaríamos levar muito tempo. Eu só quero dizer aos irmãos que sejam críticos, se aprofundem nas coisas que o Senhor Jesus Cristo fala. Por quê? Observe que o próprio Jesus Cristo mostrou como agir diante do perverso. Lucas 4, do 28 ao 30, diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Então Jesus Cristo falou algumas coisas e o povo da sinagoga ficaram irados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Percebem o que eles fizeram? Uma multidão enfurecida, enlouquecida, agarraram Jesus e saíram levando ele para o cimo do monte, para de lá jogarem Jesus Cristo e ele ser completamente destruído, aniquilado naquela queda. Mas Jesus Cristo aqui se entregou ao perverso? Não, meus irmãos. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Questionem isso também. Perguntem-se também como isso pode ser possível. Uma multidão, digamos que tivesse 50 pessoas, que a gente sabe que tinha muito mais, homens fortes, todos ali cercando Jesus e levando ele. Como é que Jesus passou no meio deles? Como se fosse um fantasma? Ou saiu empurrando? Como foi isso? De uma coisa é certa, Jesus Cristo resistiu ao perverso. Então resistir ao perverso ali, dar outra face ali, não é literalmente se entregue ao fora da lei. Certamente o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: não se vingue, deixe, o perverso fez o mal, então entregue à justiça. Não vá e ataque ele, não. Deixe que ele bata na sua outra face, mas a justiça resolva com ele. Porque ali, meus irmãos, está leis a respeito de como lidar com o perverso. E se lida com o perverso buscando o auxílio da lei. Agora, Jesus Cristo está falando de casos extremos, onde alguém vem te matar, vocês ficam sabendo e dizem: ah não, eu não vou nem fugir daqui, porque eu não posso resistir ao perverso, deixa ele vir e eu me entrego a ele. Não, não é isso. Você pode sim fugir do perverso, você pode sim reagir contra o perverso e retirar-se do meio deles. E o próprio Jesus Cristo diz isso: quando porém vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Não deixe não o perverso fazer o que quer com vocês, não. Escapem dele, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 7, do 20 ao 25, 1 Coríntios: cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
foste chamado sendo escravo, não te preocupe com isto, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Olha, você está enrascado, não se preocupe com isso, se não tem saída, glorifique a Deus pela enrascada. Agora, se você tem a oportunidade de se livrar, aproveite a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: defendam a vida. A vida do assaltante, sim, se você puder, defenda a vida até do perverso. Mas, se você pode defender um inocente, e essa defesa só é possível com a morte do perverso, e você não age, você matou o inocente. Você não será culpado da morte do perverso, mas será culpado da morte do inocente. Então os irmãos precisam refletir nisso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja está vivendo em tempos onde parece que todos precisam ser bobões, onde todos têm que apanhar, receber prejuízo e tudo, e não tem como reagir a isso. Tem sim, mas da forma que Deus ordena, da forma que Deus permite. Eu lembro da história de um irmão nosso, não faz muito tempo. Ele me contou como escapou de um invasor da sua residência. Um sujeito pulou o muro do seu quintal e estava forçando a porta, prestes a entrar em sua casa. Ele disse: estou perdido, eu vou enfrentar esse camarada, se eu não sei se ele tem um revólver ou não, eu não tenho arma nenhuma aqui em casa, o que é que eu faço? E ele criou uma arma. Essa arma poderia ter matado o assaltante. Agora eu pergunto, e se tivesse matado? Os irmãos culpariam esse irmão de ser um assassino, quando nem a lei assim o acusa? Foi que esse irmão fez? Ele desencapou 2 fios que estava para ligar a energia dele, desencapou e colocou os fios na fechadura. Quando o ladrão estava forçando para entrar, empurrando, pum, só viu um grito e o cara caiu no chão e depois saiu correndo, pulando o muro, feito doido. Foi uma arma? Foi, mas ele usou para o bem, em favor da vida. Os judeus usaram para o bem, em favor da vida. De quem? Os irmãos percebem o que eles disseram? Inspecionei, dispus-me, o versículo 14, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejem por eles. É o que Deus está dizendo: pelejem por essa igreja. Como, Senhor? Combatendo as calúnias, combatendo os ataques emocionais, psicológicos, não se deixando abater de forma alguma. Como mais, Senhor? De todas as formas que o Senhor te concede. Por exemplo, assim, olha, amando ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como compreender o amor a Deus com toda a tua força? Ora, você ama a Deus com toda a sua força quando você usa a sua energia, a sua força para obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou amar o meu próximo. Ele está correndo risco de vida, seja o que for, eu vou enfrentar por amor ao meu próximo. Aí o perverso tente poupar a vida dele. O próprio Código Penal diz isso: usando de força moderada,
Eu posso, ferindo-o apenas, sem precisar matá-lo, então faça isso. Agora, se você pode ferir, impedir ele de causar a morte, e mesmo assim o mata, você pode até enganar a lei dos homens, mas diante de Deus você será um assassino, porque você tem que amar o teu próximo, inclusive o perverso também é o teu próximo, mas a vítima é quem clama por socorro. Se você tapa os ouvidos ao clamor do surdo, daquele que ninguém escuta, do mudo, você é culpado da morte dele. Meus irmãos, então, vamos refletir nisso. Como é que nós podemos trabalhar nesta igreja? Usando todos os recursos que Deus nos deu. Que recurso? A tua força, todas as tuas armas, todas as tuas energias em favor do bem. Se você tem energia para sair da sua casa e visitar alguém, use essa força. Se você tem força de fazer alguma limpeza, alguma coisa para ajudar alguém, faça. Use a sua força, as suas ferramentas, as armas que te são lícitas em favor do bem. Não pensem que um revólver é uma arma má, porque existe uma coisa chamada bisturi que foi criada para salvar vidas. O bisturi nas mãos de um bom médico salva vidas, mas este mesmo bisturi nas mãos de um perverso tira vidas. Então o problema não está na arma, o problema está em quem usa a arma. E nós precisamos ter consciência de que lutar pelo Senhor é lutar pelos inocentes, por aqueles que clamam por ajuda e não são ouvidos. Os irmãos estejam prontos e firmes a defender psicologicamente, emocionalmente e fisicamente aqueles que dependem da nossa força, da nossa ajuda. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos responder a mensagem abrindo a palavra de Deus ainda em João capítulo 16, do versículo 23 ao 33, a continuação, uma leitura alternada, irmãos. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos. Vamos cantar ao Senhor nossa roda.
refúgio na tribulação, é como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém, irmãos? Esse é o 137. 137. Vamos orar, irmãos, ainda de pé, agradecendo a Deus por Ele nos reunir mais uma vez aqui, clamando pela misericórdia dEle por aqueles que não estão aqui. Senhor Deus e Pai, Santo e Soberano, tens nos levantado, Senhor, e nos feito persistir até o dia de hoje na igreja, lutando, Pai, para que ela se mantenha firme, para que ela se mantenha aberta, para que ela alcance outras pessoas. Algumas coisas que muitas vezes desconhecemos acontecem e não permitem, Pai, que a gente veja a semente, Pai, da Tua Palavra germinando e gerando frutos para esta congregação. Isto nos deixa tristes, como eu sei que também entristece o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo e suplicamos, nos dá luz, nos orienta, nos dá o espírito de Neemias para que a gente saiba lutar, para que a gente saiba reagir diante de todos os ataques malignos, Senhor, que tentam impedir o crescimento do Teu povo. Que nos fortalece, nos instrui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, irmãos, sentem aí. Eu quero pedir uma permissão aos irmãos. Eu posso tirar uma foto aqui de nós três? Porque aí os outros irmãos precisam conhecer a nossa realidade e até para orar por nós. Senhor? Quando o Senhor orava, eu pensava nisso. Por quê? A mesma coisa que você está falando. Pronto. Eu esqueci. Uma tendência da coisa. Porque assim, o irmãozinho, o senhor, estão já assim, se incomodam com essa situação. Mas é diferente. Por quê? O irmãozinho ainda acompanhou essa igreja no tempo que tinha gente, era muitos irmãos, era 36 membros, certo? Mais do que hoje, talvez mais do que em Agostinho. Talvez a comunidade de Caruaru, ou no futuro. Aí,
está ficando, né? A situação está chegando cada vez agravando. Agora, não há um impacto tão grande quando a gente está aqui dentro. Né? E aqueles que estão de fora deveriam sentir muito. Por quê? Porque veja, eu saio daqui e vou para a minha igreja no outro domingo, vai estar uma pintura lá. O pastor Marcos também. O reverendo Flávio também. A igreja chega. Quem tem que me responder essa pergunta que eu vou fazer? Se eu, amanhã, começasse a ter 2 minutos nos cultos, o pastor Marcos, 2 minutos nos cultos, o reverendo Flávio, 2 minutos nos cultos, o senhor acha que eu ia estar tranquilo como eu estou aqui? O reverendo Flávio, o pastor Marcos? Não. Por quê? Porque seria a nossa vida. Só que é feio a gente só se angustiar quando é a nossa vida. Porque o Senhor Jesus quer que a gente se entregou um do outro. Então, por que quando eu venho para cá e vejo que a gente está sofrendo, mas é porque tem irmão com medo de pandemia, é porque tem irmão que está morando distante, sim, mas eu não estou falando dos motivos que nos afastam, eu estou falando da igreja vazia, independente do que seja. Estava tendo uma visão assim, puxa, tem alguma coisa errada na igreja, que ela não consegue crescer em crescer com Deus tudo. Se é pregado no Evangelho, as pessoas se achegam a ela, e isso faz com que ela cresça, ela está crescendo por causa do Evangelho, é um crescimento saudável natural. Então eu fiquei pensando, se tem alguma coisa de errado, o que é que está de errado? Aí eu, de pronto, eu percebi, puxa vida, falta uma liderança na igreja, porque sem isso ela não cresce. Eu até fiz uma alusão, por exemplo, meu pai viajava para São Paulo, passava uma temporada. Agora isso na casa faltava as coisas, a gente sofria pra caramba, a dor da saudade, e a gente não se entendia entre nós. É o que acontece na igreja aqui. A ausência do pai, mas tem um irmão ou outro que vai ali e dá assistência, certo? Ninguém ficou sem a assistência. Mas falta a figura de uma pessoa que possa reunir de forma psicológica, amorosa, na comunhão dos irmãos e no contexto geral, qualquer coisa aconteça. E no importante é isso, que eu estava dizendo a ele, olha, porque até o desânimo dos irmãos é culpa dessa ausência. Os outros se sentem desmotivados, aí aparece a pandemia para piorar. Aí, além disso, há um distanciamento. Aí o irmão, você fecha as contas, começa a ficar. E todo mundo começa a caminhar para baixo. No final, vai ficar quem? Até a quarta-feira, já teve só Uma quarta, só ele. Isso aí está tudo. Não se cumpre, não, sabe? Então, vai ser nós três. eu pensei assim, às vezes eu acho que é no meu dia. Não, sim. Hoje tem muito de cara que está aí. Se já teve vezes, que vinham ou ele, ou o reverendo Marcos está aí. Eu até disse ao reverendo Marcos, nós precisamos tomar uma providência, uma atitude, para que isso não aconteça. Eu sei que a igreja hoje não tem condições de ter um pastor, né, no sentido da palavra, o homem que vem para cá, todo preparo, capacidade para realmente assumir a igreja. Não tem. Até porque a igreja não tem membros. Então, se ela não tem membros, ela continua sendo soma de mais uma, e por isso mesmo vai ficando, e isso vai desviando. Aí os que vão olhando isso, vão dizendo assim, não vou ficar nessa igreja, não vejo nenhum movimento, nada, a gente não se reúne, não tem comunhão, não tem nada, é uma coisa seca, nada. O próprio presbítero começa a ser isso. Você já falou assim, porque o cara disse, porque não vê ele, estava trabalhando no meu grupo, ele já não veio. Eu tenho isso também no mim.
tempo que santo não é Deus. É o meu tempo, isso é o que. Desde a época que eu pisei, eu testo com os ideias. E outra coisa, mas trabalhar com esse dia, não. E depois que esse problema com essa outra menina, esse outro filho fora, aí ficou para ele. Atrapalhou a ele e atrapalhou a igreja. Eu vou lhe explicar como. Eu não gosto de mencionar o nome de irmão. Os irmãos não ficam satisfeitos em ele participar da ceia. Não tem entendimento, Ele já passou a disciplina, né? Ele gosta mais das coisas, né? Ele deu uma certa. Então, ele mostra aprendendo aí. Sim, mas Aí a esposa do Antônio se questionando sobre isso. Né? Deixa que ela, pois bem, ele vai participar dessa ceia. Para que o segundo filho, que ela não recebe, porque ela não se preocupa se batizar, não. Aí ela se sente magoada. Aí com isso aí ela tem amizade com as irmãs. Aí sabe como é, irmã? Se sente magoado por conta do problema dos outros. Aí acaba se enfraquecendo pelo testemunho do outro. O senhor, o irmão Osmar, a gente tem estrutura, não é, irmão? A gente fica se questionando só nós. Entendeu? Como Elias fez na caverna. Mas porque a gente sabe que isso é um verdadeiro evangelho, não tem para onde ir. Se a gente for uma igreja manca, não vai resolver nada. Não. Bom, eu sempre digo, se não tiver melhora, e ficar contar ou piorar, se eu ficar sozinho, eu fico, entendeu? Mas para eu ir buscar negócio de prosperidade, quantidade de gente, oba, ou a gente cresce com as escrituras ordenadas, é do jeito se a gente conseguir trazer as pessoas para o evangelho, agora essa matéria aqui é de boa importância, eu creio que não tem, mas isso é bom que a gente tenha ela em mão, para questionar, porque as igrejas acham que a gente sobre o verdadeiro culto, essas coisas, como ele aqui é perfeito, mas o pessoal às não quer. Deixa eu analisar direitinho aí. Como quando a gente vai falar para alguém, que ele lê isso aí, não tem que ter as marcas, tem que isso é muito importante, tudo isso aí. Isso aí abrange tudo. Ele diz se torna mas o povo não quer. Quando eu falo dessa matéria aí, e eu me lembrando, sabe quando foi que o irmão fez essa apagação semelhante essa aí? 2018. Vixe! Isso tem uma cabeça um pouco. Não. Eu sei que isso é 2018. Quantos anos faz? 3 anos. 18 anos. 3 anos. Então, a igreja tinha muito medo ainda nessa época. Isso foi uma polêmica, o irmão explicando sobre essas praias. Porque membro antigo, não entra na cabeça, fica naquela tese. Agora, sabe por que isso acontece? É o seguinte, fica pulando de igreja. Aprendendo coisa, né? Pega um pouquinho de ele faz uma salada de fruta, depois não consegue identificar quem vem para essa. Não dá de jeito. Mas não do seu amigo, faz tempo que ela está indo para ela está dividida. Não, esse tempo que ela não vem para cá, ela vai para lá. Aí é aquela igreja que prega, tudo brando, que não há esse pecado. Entendeu como é?
que se pode Olha, fazer. se obriga uma igreja como a nossa, é complicado. Sabe por quê? A pessoa tem que estar disposto a matar o mundo. Porque uma vez eu falei, eu não quero saber do É não, meu. É saber de ser amaciado. Não quer saber do evangelho, não. Ninguém quer. O meu irmão mesmo, faz tempo que ele era lecionante. E ele fazia parte da família. Deixou. Voltou aos costumes antigos. Aí um cara que é soldado, aquele que tem pedra na primeira coisa, na pista. Tá entendendo? Aí ele entrando, pegou um tipo de chacota, quando ele foi, eu digo, rapaz, é perguntando que tempo eu participo dos evangelhos. Eu digo, olha, igreja nunca, a igreja foi nunca. Agora, a verdadeira é a presbiteriana conservadora, eu mostrei isso para ele, eu faço parte dela de 2009 para cá. Tá entendendo? Aí esse pessoal, aí ele estava querendo